Olá, TV Web Luz está de volta com o programa de entrevista e hoje temos o prazer de receber Espério Faccioni, que nos contará sobre o tema duração das penas futuras, o céu e o inferno, reencarnação e ressurreição. Você sabe a diferença de reencarnação e ressurreição? Não? Então, o Espério vai nos contar um pouquinho sobre esses assuntos. Tudo bem, Espério? Seja bem-vindo à TV Web Luz. Muito obrigado, Elisângela. Muito obrigado aos amigos telespectadores. É uma grata satisfação estarmos aqui na TV Web Luz. Espério, o que são duração das penas futuras? Na realidade, nós sempre levamos uma vida onde temos o sofrimento fazendo parte constante do nosso cotidiano. E a grande dúvida é, será que quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou levar comigo esses sofrimentos? Quanto tempo isso durará? Será que será eterno esse sofrimento? São questões, são dúvidas que surgem e que na realidade nós precisamos ter apenas um entendimento. E esse entendimento está contido no Livro dos Espíritos. Ali nós vamos encontrar algumas respostas que certamente irão nos endereçar para obtermos e dirimir também as nossas dúvidas. E quem é que tem esses sofrimentos? Por que isso acontece? Na realidade, nós temos uma grande dificuldade no sentido de estar minorando as nossas dores. Porque o nosso mundo íntimo não permite com que nós tenhamos assim uma certa flexibilidade no sentido de só vai doer quando eu quiser. Não é bem assim. Então nós levamos conosco, o nosso espírito levará junto com ele para onde for, seja para o plano espiritual, ou então seja quando do retorno à vida corporal, tudo aquilo que estava nele a respeito das emoções. Por que Deus permite esse sofrimento aos seus filhos? Veja, Deus não permite o sofrimento. O objetivo da nossa criação, Deus nos criou para sermos felizes. E naturalmente, é óbvio que a necessidade e a intenção de sermos felizes, Deus quis que dependesse de nós mesmos, para que nós fôssemos os construtores das nossas alegrias. Ele não quis que nós fôssemos também construtores das nossas tristezas, mas naturalmente, apesar do momento da criação, nós fomos criados simples e ignorantes. Nossa vivência e nossas experiências nos fizeram enveredar por alguns caminhos onde, é óbvio, nós fizemos um plantio e a colheita é sempre a reação daquilo que fizemos. Ela é igual para todos? Esse sofrimento, essa dor? Não, ela não é igual para todos. Na realidade, cada um de nós somos uma essência única. Temos uma particularidade bem definida, e essa particularidade, ela está de acordo com o grau de evolução que nós temos. E naturalmente, por isso, é que não é igual para todos. Para cada espírito há sempre a duração das suas penas. E é óbvio que quando nós atingirmos o aprimoramento que se faz necessário, nós vamos conseguir melhorar. E aí é óbvio, as nossas penas futuras serão mais suaves, mais amenizadas. Por que em uma família existe uma pessoa que é mais tranquila, mais paciente, e a outra é muito mais agitada? Existe um conflito ali. Percebe-se nesse momento uma diferença de conhecimento? E por que existe essas duas pessoas que não se entendem numa mesma família? Se o grau de conhecimento é diferente. Veja, são experiências do espírito. Nós sabemos que numa família, por exemplo, onde nós temos ali
3 filhos, recebem a mesma educação, recebem o mesmo grau de atendimento às suas necessidades ali dentro do lar, mas eles são diferentes entre si. É aí que entra a questão da particularidade, as experiências de cada espírito, o acervo de conquistas de cada espírito irá remeter este espírito a ser mais ou menos agitado, mais ou menos tranquilo. Tudo vai depender daquilo que estiver dentro do seu espírito. Quem determina o tempo dessas provas e o sofrimento que a pessoa irá passar? Uma resposta curta, somos nós mesmos. Deus não vai determinar esse momento. Deus não determina. Somos nós mesmos que iremos determinar qual vai ser a duração das nossas penas futuras, ou seja, dos nossos sofrimentos. E quando que é chegado o momento dessas mudanças? O momento dessas mudanças é um momento que nós não temos o hábito de estarmos realizando e no momento correto. Nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de nós. Nós temos um grau de dificuldade em conhecer o que está dentro da nossa intimidade. E é exatamente isto que traz uma sequência de emoções, emoções negativas, emoções doloridas. E naturalmente, por quê? Nós não temos essa condição de olhar para dentro na nossa intimidade. Nós não temos o hábito de travar um diálogo educativo com o nosso mundo íntimo. Quando nós conseguimos travar um diálogo educativo com o nosso mundo íntimo, irão mudar muitas coisas. Irão mudar inclusive a nossa visão de ver o mundo, a nossa visão de ver certas pessoas, a nossa visão de compartilhar com as pessoas os nossos relacionamentos. E inclusive até iremos suavizar as dificuldades de convivência que possivelmente nós temos entre família, quando você me perguntou a respeito de por que umas pessoas gostam de umas e as outras também não gostam. Nós precisamos ter uma noção de que o nosso relacionamento, aquilo que nós colhemos hoje em termos de relacionamento afetivo, amoroso ou desamoroso, muitas vezes são relacionamentos que foram construídos em outras vidas. E naturalmente isso traz para nós um grau de dificuldade muito grande de entendermos, meu Deus, que mal eu fiz para essa pessoa e ela não gosta de mim, ou ela faz as coisas para me afrontar. Então são respostas que precisamos obter dentro da nossa própria intimidade. E eu costumo dizer que não há uma necessidade tão grande de sabermos aquilo que fizemos ao outro espírito em outras vidas. O importante é que quando surgirem algumas dificuldades de relacionamento, está aí o momento oportuno para transformarmos energias de desamor em energias de amor. Espério, essa dificuldade de nos olhar para dentro seria o medo, essa é a palavra correta, medo da solidão, medo de se encontrar, medo das mudanças e de perceber que você também tem defeitos como o outro? Existe uma coisa interessante, tem tudo isso nessas emoções, o medo, muitas vezes também tem a própria meta ilusória da sua vida, você vai se defrontar que você está levando a vida com uma meta diferente, mas naturalmente o que mais vai te remeter a ter esse conhecimento e ter essa possibilidade é que você precisa olhar para dentro de você e conhecer aquilo que é bom em você. É acreditar que aquilo que você vai entender do seu mundo íntimo irá possibilitar uma melhora muito grande. Então nós temos que acreditar que podemos sim melhorar e sermos felizes. Eu costumo até dizer
enquanto o tempo dure. Espério, vamos falar um pouquinho sobre reencarnação e ressurreição. Tem alguma diferença sobre esses dois temas? Na realidade, há uma diferença no que se diz respeito à própria matéria. A ressurreição, a definição para a ressurreição é quando a pessoa morre e de repente ela ressuscita no mesmo corpo. Cientificamente nós sabemos que isso não é possível, porque uma vez a pessoa morrendo, o seu corpo sem vida acaba sofrendo algumas transformações e essas transformações é que irão impossibilitar com que haja a ressurreição. Mas nós podemos encaixar este processo de ressurreição no processo da reencarnação, que haverá um entendimento futuro daquelas religiões que só aceitam a ressurreição, que elas possam estar pensando na reencarnação. A diferença é que, na reencarnação, o espírito volta, mas em um outro corpo, numa outra roupagem. Pode vir moreno, pode vir branco, pode vir de várias cores, ou pode vir com corpo defeituoso ou não, mas o espírito irá retornar com uma outra roupagem. Ou seja, podemos dizer que quando ele desencarnou, e no momento em que ele voltará, ele irá renascer, ele troca apenas de roupa. Ele assume, o espírito assume uma roupagem condizente exatamente com a necessidade dele no sentido de buscar um acervo maior em suas conquistas. Como se explica a ressurreição de Lázaro? Quando ele estava na caverna e Jesus foi chamado, a família acreditando que ele estava morto, e Jesus foi chamado pelos seus familiares para ressuscitá-lo. É uma reencarnação, uma ressurreição? Na realidade, não foi bem nenhuma coisa e nem outra, se nós partirmos para o ponto de definição da palavra em si. O que aconteceu com Lázaro foi que Lázaro ele teve catalepsia, que é uma doença em que dá a impressão de uma morte aparente, e como ela se dá em determinados órgãos do corpo, a catalepsia, ela também começa o corpo de Lázaro estava se decompondo, estava em decomposição, por isso que ele cheirava mal quando ele saiu. E muitas vezes a pessoa desperta desse processo da catalepsia quando alguém expressa a vontade. Foi o que Jesus fez. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora, que naquela época eles eram sepultados em cavernas. E Lázaro aí então houve aquela expressão de incredulidade, como se fosse um milagre, e que Jesus ressuscitou Lázaro. Foi isso que aconteceu. Quando existe essa reencarnação, o espírito ele é o mesmo, o que ele aprendeu, seus ensinamentos continuam o mesmo, ele só vai aplicar nessa nova vida, é isso? Na realidade, o espírito renasce com o mesmo grau de dificuldade que ele tinha quando desencarnou. As mesmas emoções que ele tinha, isto óbvio, se ele conseguir trabalhar isso lá no plano espiritual, muito bom. Mas nós sabemos que uma grande parte dessas emoções só serão possíveis de serem trabalhadas através do renascimento, na experiência de uma nova vida, junto com o corpo físico.
É para isso que é a reencarnação. A reencarnação, na realidade, nós podemos chamá-la de bênção do recomeço. Ela se faz necessário. Se faz necessário para a própria evolução e depuração do espírito. Espero, aproveitando esse momento de desencarnação, quero falar um pouquinho sobre céu e inferno. Sim. Por que Deus permite que exista o inferno? E realmente ele existe? O interessante é que a gente sempre acha que Deus permite que aconteça certas coisas conosco. Você veja, o céu e o inferno foi uma condição de uma denominação que poderia ser física, né, que o céu fica em cima, na abóboda celeste, e o inferno nas profundezas da terra. Na realidade, nós precisamos apenas compreender que o céu e o inferno existem em nós. É o nosso estado de consciência que vai dizer se nós estamos vivendo no céu ou no inferno. E olha que coisa interessante, nós temos a característica de sermos como camaleão. Ora, no momento nós estamos vivendo no inferno e num outro momento, mercê também através da nossa própria elevação de pensamento, vivemos no céu. Sabe, então tudo isso está dentro de nós. Aí é óbvio, surgiu depois que a igreja precisou criar o purgatório. Por quê? Porque existiam pessoas, principalmente os portentados da terra, aqueles que detinham dinheiro, poder, eles não estavam aceitando. Por que eles não estavam merecendo o céu e quando eles morressem eles iriam para o inferno? Então surgiu na realidade essa criação do purgatório, que a alma ficaria purgando no limbo, né? Tudo aquilo que ela precisa purgar, para depois, no dia do julgamento final, ela ter condições de saber se vai para o céu ou se vai para o inferno. Na realidade, o purgatório é o nosso próprio cotidiano, é o nosso purgatório. A lei de ação e reação é que faz vivermos no purgatório. E é exatamente isso que dá um entrelaçamento entre a duração das penas futuras. E quem que vai para esse purgatório e para esse céu? Quem vai para o purgatório fica eternamente ali? Nós podemos dizer que não. Que nós não fomos criados para ter uma eternidade na duração de nossas penas futuras. Nós fomos criados para sermos felizes, em primeiro lugar. E é óbvio que o objetivo que Deus, no momento da nossa criação, quis que assim fosse, foi para que pudéssemos sentar ao seu lado, ficar ao seu lado, como espíritos puros. Ou seja, como nós conhecemos, num estado de angelitude. Esse é o nosso objetivo. O nosso caminho é exatamente através da nossa evolução atingir o grau de pureza angelical, de espíritos puros. E na realidade, nós compreendemos que para conseguirmos isso, é que nós precisamos crescer, evoluir, fazer aquilo que nós havíamos comentado, trabalhar bastante dentro de nós, para que fosse possível chegarmos à conclusão de que nós estamos crescendo. E olhe, nós não retroagimos nunca. Estamos sempre em crescimento. Poderíamos, óbvio, não estar em franco crescimento. Mas há caminho. Mas estamos caminhando paulatinamente de acordo com o nosso grau de entendimento e de compreensão a respeito da nossa evolução e daquilo que precisamos conseguir para fazer a nossa vida, para fazer
a nossa estada, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, melhor para o nosso espírito. Então, a felicidade é para todos, não é isso? E vai depender do grau de desenvolvimento de cada um. E tem uma coisa, você falou em felicidade. A felicidade é uma coisa que, de repente, a gente começa a perceber o porquê que nós temos uma grande dificuldade de encontrar a felicidade. Se nós formos perguntar para os amigos telespectadores, nós vamos perguntar assim, onde está a felicidade? Todo mundo irá dizer que a felicidade está onde? Dentro de nós. Mas ninguém vai buscar. Mas acontece o seguinte, a gente não compreende que de vez em quando a nossa cabeça não funciona ali muito direitinho. Se a felicidade está dentro de nós, por que nós vamos procurar a felicidade em outro local? Ou seja, nós procuramos a felicidade nas pessoas, procuramos a felicidade numa casa, procuramos a felicidade num apego a alguma coisa. Nós elegemos alguém com obrigação de nos fazer felizes. Essa é a máxima que nós temos. E é óbvio que quando essa pessoa não consegue nos fazer felizes, ela já começa a ser um grau de dificuldade para a nossa vida. Exatamente porque ela é de fora. Se nós quisermos a felicidade, a primeira coisa que temos que fazer é acreditar que merecemos a felicidade. Tá aí a dica. Felicidade existe, está dentro de nós, basta olhar para dentro, não é isso? Perfeitamente. Espero, a TV Web Luz agradece a presença, obrigada. Muito Quer deixar um obrigado. recadinho rapidinho aqui para os nossos... Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Web Luz. E com certeza eu vou torcer bastante para que seja convidado novamente para a entrevista aqui nesse programa. E um grande abraço a todos os amigos telespectadores. Obrigada. Terminamos mais um programa de entrevista. Até logo.